Pega a palavra de Deus, por favor, e abra em Daniel capítulo 10. Vamos ler o versículo 12. Está escrito assim: Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. Amém? Três coisas interessantes aqui nesse texto. Primeira delas, Daniel começou a buscar a Deus, entrou em oração, e nós iremos falar sobre isso em uma série de mensagens, sobre mover o céu pela oração. A oração faz com que o céu se mova em sua direção. A oração faz com que Deus libere o anjo para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. E é por isso que o anjo chega para Daniel e diz: Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia, Daniel, que você colocou o desejo no coração de buscar a Deus, de se humilhar na presença de Deus, o Senhor já enviou a mim, o anjo, e eu vim por causa das suas palavras. Amém? Então deixa eu ler pela terceira vez, e a igreja repete bem alto e bem forte. E então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. Você crê que se orar o Senhor envia um anjo? Você crê? Então desocupe as mãos e para Deus vamos aplaudir a palavra. Pai querido, fala conosco, abre o nosso entendimento, dá-nos, Senhor, discernimento da tua palavra, para que possamos sair daqui entendendo e compreendendo que se nós tivermos uma vida de oração, o Senhor dará ordem aos anjos a nosso respeito. Então fala conosco, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém? Toma teu assento, por favor, em nome de Jesus. Quero ministrar algo ao seu coração, sobre a oração, irmãos. A oração que é desprezada hoje pela igreja moderna. A igreja moderna, ela não ora o que deveria orar, não busca o que deveria buscar. E é por isso que muitos sinais, prodígios e maravilhas não acontecem, tão diferente da igreja primitiva. Muitas pessoas dizem: pastor, por que não tem tantos milagres, sinais, prodígios e maravilhas na igreja de hoje, como tinha na antigamente? Simples, irmão, simples. Porque quando eles se reuniam lá, eles buscavam a Deus como se fosse o último dia. Eles buscavam a Deus como se fosse o último dia. É como se fosse o último culto. É como se terminasse o culto e Jesus já viesse. Então essa era a expectativa. Eles não estavam pensando no futuro. Eles esperavam Jesus já, imediatamente. E isso é um diferencial em meio à igreja. Irmãos, e nós temos que aprender com eles. Nós temos que vir para o culto, não como se tivesse muitos cultos, mas como se fosse o último. O último. E quando a gente vem como se fosse o último, a gente ora mais, a gente louva melhor, a gente busca melhor, a gente entra na presença de Deus melhor. E assim era a igreja primitiva. E além do mais, tinha uma coisa, irmãos: eles tinham uma hora para começar o culto e não tinha uma hora para terminar. É totalmente diferente de hoje, que a gente já entra com um horário programado. Não, o pastor vai terminar a tal hora porque eu preciso ir embora, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Então nós já entramos com um tempo programado. A igreja primitiva não, eles tinham uma hora para entrar, mas eles não sabiam a hora que ia terminar. O culto demorava, e é aí que Deus se manifestava, porque a pessoa tinha tempo para adorar, tinha tempo para se rasgar na presença de Deus, tinha tempo para entrar na presença de Deus. Eles não estavam preocupados, porque se eu entro aqui preocupado,
eu não busco como deveria buscar. Eu não oro como deveria orar. Eu não adoro como deveria adorar. Eu não faço o que deveria fazer. Então eles não tinham tempo. Eles entravam e diziam assim: nós vamos para a presença de Deus. E ponto final. A terceira coisa que essa igreja fazia era oração, irmão. A oração era o ponto-chave. Eles entravam em oração e eles buscavam e buscavam e buscavam. Todo mundo se prostrava. Todo mundo estava unido na mesma direção, no mesmo propósito. E quando eles entravam em oração, é lógico que quando um crente entra em oração, o poder do céu se manifesta. É lógico, e é por isso que a igreja primitiva tinha tantos sinais, as pessoas eram batizadas no Espírito Santo. Por quê? Porque eles davam tempo. Eles buscavam com força e eles estavam em comunhão. E nós temos, como igreja moderna, nós temos que aprender isso. Nós temos que aprender isso. Mas a nossa vida é tão corrida, é tão complicada, e é por isso que não tem tanto poder. Aprenda uma coisa: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Isso é uma matemática dos céus. Pode ver que se você tiver uma vida de oração, você terá uma vida de maior comunhão com Deus. Porque a oração é que é a chave para ligar você com o céu. É a oração, é se prostrar, mas a oração não como uma lista de pedido. Porque infelizmente a igreja de hoje, ela não entra em oração para adorar a Deus, ela entra em oração para pedir a Deus. E esse é o problema. Esse é o problema. Quando a pessoa ela entra, a igreja moderna entra na presença de Deus, ela estende uma lista gigantesca, dizendo: Senhor, me dá isso, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro, aquilo, Senhor, eu preciso disso, na minha casa, na minha família, na minha saúde, na prosperidade. Aí a lista, e Deus está ouvindo, e aí Deus está esperando, dizendo, terminar a lista, para você dizer assim: agora eu quero o Senhor, eu quero a tua glória, eu quero a tua presença. Aí quando termina a lista de pedidos, a gente diz amém, e Deus fica no vácuo. Olha para o irmão do lado aí e diga assim: ó, não deixa Deus no vácuo não, vaso. Vamos começar a orar para entrar primeiro na presença de Deus. Eu garanto para vocês que se esse ano que está começando, você mudar a sua maneira de buscar a Deus, Deus muda a maneira dele de te abençoar. E nós temos que, como igreja, despertar. E é por isso que nós estamos começando hoje uma série de mensagens sobre como mover o céu com a oração. A oração é uma bomba atômica no inferno. Crente que ora faz o inferno estremecer. Crente que tem uma vida de oração faz com que Satanás pense 2, 3, 10 vezes antes de tentar qualquer coisa. Por quê, pastor? Porque o crente que ele vive na oração, ele se torna uma tocha viva, uma tocha de fogo. O Espírito Santo olha, o Satanás olha e diz assim: epa, com aquele ali não dá para mexer não. Por quê? Porque aquilo ali é fogo puro. Então, irmão, nós temos que entender: pastor, mas a minha vida é tão corrida, o que é que eu faço? Quer um conselho? Diminui no Zap, diminui o tempo do Instagram, diminui o tempo do Facebook, diminui o tempo da TV e do Netflix. Só isso aí você vai ficar um tempão na presença de Deus. Só um tempão na presença de Deus. E nós temos que, como igreja, despertar. Amém? Há um batalhão de anjos à nossa disposição. Você sabia disso? Há anjos preparados para nos servir, não como empregados, mas como instrumentos de justiça de Deus para abençoar aquele que vai alcançar a salvação. Quer que eu prove isso? Hebreus capítulo 1. Deixa marcado Daniel aí, vai para Hebreus. Hebreus capítulo 1. Está aqui na Bíblia, irmãos. E nós não usamos isso. Estamos despertos. Não, igreja, temos que despertar. Temos que despertar de verdade, sabe? Podemos ser uma bomba atômica no inferno, mas vacilamos. Às vezes não somos nem um traque, nem aquela bombinha.
Deus te chamou para ser uma bomba atômica e você é uma bombinha assim, ó. Não, mas temos que despertar, amém? Hebreus capítulo 1, olha como os anjos estão aqui para nos ajudar. Pastor, por que os anjos estão aqui para nos ajudar? Porque Deus quer nos abençoar e o inimigo quer atrapalhar, e essa guerra é espiritual. Então o que é que Deus faz? Deus envia os seus anjos, que são espirituais, e aí, meu amigo, fica guerra com guerra, ele vai nos proteger. Veja comigo, Hebreus capítulo 1, no versículo 14, vamos ler o versículo 13? E a qual dos anjos, então o texto está falando dos anjos, porque esse primeiro capítulo aqui está falando o comparativo entre Jesus e os anjos. Aí na parte final diz assim: e a qual dos anjos disse jamais assentar a minha destra, até que põe os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Deus falou isso para Jesus, não para os anjos. Aí no versículo 14 diz assim: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Quem vai herdar a salvação? É você. Então o Senhor está dizendo: os anjos do Senhor, eles estão à disposição para guardar, para proteger, para abençoar aqueles que vão herdar a salvação, para proteger a sua vida. Irmãos, é porque os seus olhos estão fechados, mas se Deus abrisse os seus olhos, você veria anjos aqui dentro. Anjos estão aqui em cima desse altar. Anjos estão às portas. Aonde você vai, tem anjos de Deus te guardando, porque o inimigo vai querer te atacar. Você só está de pé porque tem anjos de Deus guardando a sua vida. Você só está de pé porque tem anjos do Senhor que te guarda, irmão, que te protege. E nós temos que começar a aprender a usar isso. Os anjos vêm por causa da palavra de Deus. Veja comigo Salmo 103, vamos lá. Você precisa aprender sobre isso, o cristão precisa aprender sobre isso. Nós temos armas poderosas e não usamos. Não usamos. Mas o Senhor te trouxe aqui para ouvir essa palavra, para que você aprenda. Amém? No Salmo 103, versículo 19, diz assim: o Senhor tem estabelecido o seu reino nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Irmãos, não tem nada no universo que esteja fora do controle de Deus. Pastor, nada. E o que está acontecendo nesse mundo está debaixo do controle de Deus. Está debaixo do controle de Deus. Nada está fora. Deus não perdeu a mão com nada e com ninguém. Deus não perdeu nada. Tudo está no controle. No versículo 20: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpres as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Quando Deus libera uma palavra, o anjo obedece. E nós aprendemos que o anjo, ele vem em nosso favor. Então, quando eu entro em comunhão com Deus, quando eu entro em oração na presença de Deus, Deus libera uma palavra em teu favor e o anjo tem que agir. O anjo tem que agir. Mas tem um outro segredo. Comece a usar a palavra de Deus para fazer com que o anjo haja na sua vida. Foi isso que o anjo falou para Daniel: Daniel, eu vim por causa das tuas palavras. Porque a oração de Daniel estava baseada na palavra de Deus. Quando você ora, irmão, o segredo, aprenda a orar baseado no que a palavra diz. Que quando você ora baseado no que a palavra diz, o anjo, ele vai para cima, segundo a palavra do Senhor. Quando eu entro em oração, quando eu entro em batalha, quando eu entro em comunhão com Deus, a Bíblia diz que Deus dá uma ordem a esses anjos. Aqui mesmo nos Salmos,
Agora no Salmos 91, que é vamos ver aqui no versículo 11, diz o seguinte, Salmo 91, versículo 11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Então o Senhor está dizendo, aos seus anjos, Ele vai dar ordem ao seu respeito. Para quê, pastor? Para te guardarem em todos os teus caminhos. Olha que lindo. Deus está dizendo, é fiel. Está me buscando? Anjo, guarda. Protege ele. Acampa lá do lado deles. Livra eles de todo mal. Livra eles de toda armadilha. Se você tivesse visão, irmãos, o quanto os anjos de Deus têm livrado a sua vida. O quanto os anjos de Deus, você está indo para o trabalho, você está indo para casa, e o inimigo tem preparado uma cilada, e os anjos de Deus que estão lá. Pastor, os anjos agem, irmão. Agem. Há muitos anos atrás, eu fui passear na Bahia, e aí eu estava na casa, e aí de repente era meia-noite, o meu filho, o meu segundo filho, ele era pequeno, ele acorda, começa a gritar. E aí a gente estava dormindo, acordou todo mundo assustado, o que é que foi? Aí quando a gente correu para o quarto, aí o meu filho estava em pé em cima da cama, agoniado. Eles estão querendo me pegar. Estão querendo te pegar o quê, vaso? Eles. Aí Deus já me mostrou, são os espíritos. E eu disse, e aí, o que é que está acontecendo? Aí, eles estão querendo vir mais. Mas, pai, entre eu e eles, tem uns homens de branco. Tem uns homens de branco e eles estão de mão dada e eles não estão deixando eles virem até mim. Quem eram os homens de branco? Os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor estavam ali guardando, protegendo o meu filho. E não só ele, irmão. Os anjos te guardam todos os dias da sua vida. Os anjos estão aqui para nos guardar. Os anjos estão aqui para nos proteger. E aí, eu estava virado assim para ele, eu virei para os capirotinhos que estavam lá, e eu comecei a repreender um por um. Sai em nome de Jesus, e tiveram que sair. Guerra espiritual, irmãos. Eu falo para você, é tão real como esse mundo aqui. É tão real como esse mundo aqui. Então não brinque de ser crente, porque Satanás não brinca de ser Satanás, e demônio não brinca de ser demônio. Eles estão aqui para nos destruir. Por quê, pastor? Porque o inimigo, quando ele olha para você, ele sabe que foi Deus que te fez, foi Deus que te criou, foi Deus que te separou, foi Deus que te resgatou, e foi Deus que te encheu com o Espírito Santo. E você é a imagem do Deus visível, invisível aqui nessa terra. É por isso que o inimigo quer te destruir, mas não temas, há anjos te guardando. Aleluias. É anjos que te guarda. Guarda mesmo, pastor, guarda. Aquela passagem de Eliseu, está dormindo, um exército perigoso cerca a casa de Eliseu. Aquele exército veio para matar o profeta. E quando o servo Geazi acorda e coloca a cara fora, e ele vê um exército, e ele fica com medo, ele volta para dentro. E ele diz, olha, tem um exército cercando a gente, nós vamos morrer. Aí o profeta disse, calma, vaso, calma. E ele agoniado, porque ele só via o exército do inimigo. Porque aprenda uma coisa, quem não tem visão espiritual só consegue enxergar o problema. Quem não tem visão espiritual só consegue enxergar o problema. Aí o profeta está calmo e disse assim, calma. Aí chega uma hora que o profeta diz assim, ei, Senhor, abre os olhos dessa criatura aí, para que ele veja. Aí Deus tirou a venda dos olhos de Geazi.
E tinha um exército poderoso de homens querendo matar o profeta, mas entre esse exército e o profeta havia um outro exército, com carruagens de fogo, com anjos com espada desembalada. Era o exército do Deus vivo, que guarda aquele que teme ao Senhor. Aleluia! Ei, tem um exército de Deus guardando a sua vida. Tem um exército de Deus guardando a sua casa. Comece a usar, irmão. Sai de casa, ora, anjo, vai comigo. Vem comigo, anjo. Anjo, eu sou assim, irmão. Eu estou em casa assim, anjos, enche aqui dentro. Guarda os meus filhos, guarda a minha casa, guarda a minha família. Porque eu sei que o inimigo vai atacar, irmão. E eu estou aqui na igreja, pode estar cheio de anjo aqui. Porque eu oro, Senhor, coloca anjo desde a porta até o altar. É por isso que quando o inimigo entra, ele não aguenta. E nós temos que ter esse entendimento, ter essa visão. Há anjos de Deus que te guarda. Há anjos de Deus que te protege. Há anjos de Deus que, está ao teu derredor. Porque Deus mandou. Deus mandou, pastor? Pode ter certeza, irmãos. Eu já contei isso aqui, mas só para confirmar. Quando eu trabalhava no mundo, e nessa época eu estava trabalhando de segurança, e foi uma época tão boa na minha vida, porque eu ficava sozinho na empresa, então eu era a noite toda orando. Pense numa época que eu orei, mas eu orava, era vigiando e orando. Era vigiando e orando. Mas pensa que eu orei, mas eu orava. E quando você ora muito, você incomoda quem? O inferno, irmão. E na empresa tinha um enviado do capeta. Que ele vinha, que eu via pelas câmeras, ele vinha e ficava do lado ali da guarita e eu observando, que eu tomava conta do prédio inteiro. E ele vinha, e não era para ele ficar ali, mas eu estava ali orando, eu ficava assistindo as mensagens do pastor João Ribe, e orando e adorando a Deus, de madrugada, sozinho, parecia um doido. Eu estava doido por Jesus. E quando você faz isso, você incomoda o inferno. E aquele homem de manhã, ele veio endemoniado, os olhos dele, dava para ver o demônio na cara dele. E ele veio afrontar, e ele veio dizer assim: ei, seu Jesusinho. Falei, fala mal de mim, não fala mal de Jesusinho não. Falei, o que é que tem meu Jesusinho? Ele disse assim: ele vai proteger você. Falei, meu Jesus protege. E foi aquele homem, ele disse assim: eu vou ver se ele vai te proteger agora. E ele era um segurança armado. Ele tinha uma 380 na cintura. E ele pegou para me matar. Só que ele não conseguia sacar. E ele tentava, e ele não conseguia sacar. Você acha que foi por quê, irmão? Prendeu no cinto? Nada. Ali tinha a mão do anjo do Senhor. O anjo dizia assim: ei, esse aqui você não mexe não, vaso. Esse aqui você não mexe não. E quando eu vi aquilo, eu fiquei empolgado, né? Fiquei valente. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Aí o pessoal foi chegando, né? E tirou o cara. O que aconteceu, pastor? Nunca mais eu voltei lá, irmão. Abandonei o emprego. Larguei tudo. Porque Deus me livrou uma vez. Já pensou se eu não tenho sabedoria? Aí eu chego no dia seguinte, corpo fechado, pode mandar. Eu ia estar tentando quem? E se eu tentar Deus, eu estou dando brecha, irmão. Então você tem que vigiar. Mas aquele dia eu vi a guarda do Senhor. Eu vi a proteção do meu Deus. E isso tem acontecido também na sua vida. Basta você começar a prestar atenção um pouquinho. Então não reclame se alguma coisa der errado. Se você se atrasar, o pneu furar, você não sabe qual é o livramento que o Senhor está dando na sua vida. Às vezes é um livramento e você nem percebe e reclama. Então olha para alguém e diga assim: não reclama não, vaso. Amém? E Daniel começou a buscar a Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, irmãos. Eu quero falar um pouquinho sobre Daniel. Quando Daniel foi capturado, ele foi capturado. Ele tinha mais ou menos 17 anos de idade. Ele era de família nobre em Israel. Era uma família rica, bem sucedida. Mas um dia o rei Nabucodonosor entrou naquela cidade.
e destruiu o templo, destruiu a cidade, matou as pessoas, e segundo a tradição, mataram os pais de Daniel. E Daniel, aquele jovem, ele foi levado cativo para a Babilônia. Não só ele, segundo a história, quase 1 milhão de pessoas foram levadas cativas. A nobreza, aqueles que tinham unção sacerdotal, aqueles que tinham toque de nobreza, esses foram levados. Daniel estava no meio deles. Ananias, Azarias e Misael também estavam. Então eles foram levados para a Babilônia. E chegando na Babilônia, mudaram o nome de Daniel. Mas quem é de Deus, irmão? O mundo sempre vai tentar mudar. O mundo sempre vai tentar colocar um outro nome. Beltesazar. Mas ele vai tomar algumas atitudes que Deus vai se alegrar com ele, e Deus vai honrar ele na Babilônia. E eu quero que você entenda o seguinte: nós nesse mundo estamos em uma Babilônia. Das portas para fora dessa igreja é Babilônia, e você é um Daniel, e a sua atitude é que vai fazer com que você vença ou pereça, que você alcance grandes coisas ou fique na derrota. Porque Daniel, ele era um jovem, 17 anos de idade. Então ele vai tomar uma atitude. Foi Daniel, não foi o pai de Daniel que mandou, não foi a mãe de Daniel que mandou, não foi um tio, não foi um mestre, não foi nada, foi ele, o jovem Daniel. Então, irmãos, muitos jovens da igreja que ficam dando desculpa: não, eu sou jovem, eu consigo errar. Não, Daniel estava na Babilônia, mas ele escolheu a coisa certa. Ele escolheu a coisa certa. Qual foi a primeira coisa? Volte lá para Daniel, capítulo 1. Eu quero falar sobre isso, irmãos. Eu quero falar aqui de algumas atitudes que Daniel fez, e que Deus se alegrou, e Deus o abençoou poderosamente. E olha, eu estava meditando nesse texto ontem, eu fiquei com vergonha. E eu fiquei: Senhor, eu preciso melhorar mais. Eu preciso melhorar mais, eu não sou tão crente assim. Eu preciso melhorar, porque esse jovem Daniel fez coisas que a igreja de hoje não anda fazendo. E nós temos que ter essa atenção. Qual foi a primeira atitude de Daniel? Lembra que ele estava na Babilônia? Ele era um jovem. Ele estava na Babilônia, onde tudo era liberado. Então ele podia fazer tudo, e não tinha ninguém para dizer não. Não tinha ninguém para dizer não. Mas Daniel disse não mesmo assim. Qual foi a primeira atitude de Daniel? Capítulo 1. A primeira atitude de Daniel: ele escolheu não se contaminar com a Babilônia. Irmãos, isso fez toda a diferença na vida daquele jovem. Quero que você veja comigo Daniel capítulo 1, versículo 8. E Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ele disse assim, ele pensou comigo: eu estou longe de casa, mas eu não quero estar longe de Deus. Eu estou longe de casa, eu estou em uma terra estranha, eu não tenho ninguém, mas eu não quero estar longe de Deus. Por isso que eu não vou me contaminar com Babilônia. E isso é uma lição para nós. Por quê? Porque a igreja, e quando eu falo igreja no contexto geral, tem se contaminado com a Babilônia. A igreja tem trazido coisas do mundo para dentro da igreja. Crentes têm trazido coisas do mundo para dentro da igreja. Irmão, não pode. Irmão, nós temos que agir como uma garça. Há uma garça. Eu gosto muito do National Geographic, porque nos ensina muito aqueles vídeos sobre animais. Há uma garça que ela é branquinha. E sabe onde ela vive? No meio da lama. E sabe o que ela faz? Ela não se suja com a lama. Ela anda no meio da lama, mas ela não se contamina com a lama. Pastor, o que isso quer dizer? Nós temos que ser assim. Estamos no mundo, estamos ou não estamos? Estamos no mundo, mas não podemos nos contaminar com as coisas do mundo. Irmãos, como é que você se contamina? Com o que você vê. Ei, o que é que os seus olhos andam vendo? Quando ninguém está vendo. O que é que você anda ouvindo? O que é que você anda falando? O que é que você anda guardando no seu coração? Porque isso tudo vai te contaminar. E não é fácil andar entre a lama e não se sujar.
Mas a garça consegue. Daniel conseguiu. Então você consegue. E nós temos que ter isso na nossa mente. Eu tenho que andar nesse mundo, mas eu não posso me sujar. Mas a igreja está trazendo as coisas do mundo, o padrão do mundo, irmãos. E não pode, nós temos que vigiar. Eu preguei essa semana sobre o perigo, sabe? Sobre o perigo, é um perigo tremendo que está acontecendo em meio à igreja. O engano. Tem muito crente que está sendo enganado, achando que pode tudo. Ah, pastor, a gente pode beber. Não tem problema nenhum, pode fumar. Não tem problema nenhum, eu posso fazer tatuagem. Eu posso colocar piercing. Eu posso colocar isso. Eu posso continuar no pecado. Deus é amor, Ele me perdoa. Deus é amor, irmão, mas Ele é a justiça. E eu tenho que entender que nessa terra eu sou casa dele. Eu sou templo do Espírito que é santo. E se eu sou casa dele, eu não posso ser uma casa suja. Eu não posso ser uma casa contaminada. Eu não posso ser uma casa cheia de lixo. Porque o morador é santo. Você é uma casa. O morador é santo. Então eu tenho que fazer de tudo para não me contaminar. Aleluia. E como isso acontece? Eu escolho. É você que vai escolher se contaminar ou não. É você que vai escolher. Para que você não possa colocar a culpa em ninguém. A escolha é sua. Olhe para alguém e diga assim: a escolha é sua. Jesus disse: Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. E quando Daniel colocou no seu coração, o jovem Daniel colocou no seu coração, não se contaminar, isso alegrou o coração de Deus. Quando você coloca no seu coração, diz assim: eu vou vigiar no que eu vejo, eu vou vigiar no que eu ouço, eu vou vigiar no que eu falo, eu vou vigiar o que eu ponho no meu coração, eu vou vigiar para não me contaminar. Deus, Ele abre um sorrisão para você. Deus, Ele se alegra com você, porque Ele está dizendo: não está querendo se contaminar, não está querendo. E nós temos que estar atentos com isso. Amém? A segunda característica de Daniel, irmãos, é interessante. Na hora do aperto, na hora da dificuldade, Daniel não correu para qualquer lugar. Daniel correu para Deus. Daniel correu para Deus. O rei Nabucodonosor teve um sonho, e esse sonho ninguém conseguiu desvendar, e o rei ficou muito chateado e disse assim: mata todo mundo, manda matar todo mundo. E entre esses estavam Daniel e os 3 amigos. Então Daniel, na hora da crise, ele chama os 3 amigos para orar. Quero que você veja comigo Daniel capítulo 2, versículo 17. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. O que ele fez? Na hora da crise, irmão, ele chamou 3 pessoas de oração e disse: vamos orar nessa noite para a gente resolver esse problema. Fala ou não fala, igreja? Não, fala ou não fala? Eu vou falar. Quando você está cheio de problema, você corre para todo mundo? Todo mundo da sua casa sabe? Até o vizinho da direita. Aí o vizinho da direita sabe. Aí o vizinho da direita sabe. Aí o vizinho da direita, lá do outro quarteirão sabe do seu problema. Você conta para todo mundo. E pessoas que não estão na mesma visão, quer um conselho, está com um problema, chama aí uns Misael, um Azarias, um Ananias, umas pessoas de oração, e diz assim: ei, vamos entrar em oração por esse propósito aqui? Eu estou com um problema, eu estou com a dificuldade, vamos orar. Então tem que ser assim, irmão. Chama aí umas pessoas de oração na igreja e fala assim: eu estou com um problema aqui, vamos entrar em oração, e eu garanto, Deus vai responder. Porque contar para todo mundo não resolve o problema. Olha para alguém e diz assim: contar para todo mundo não resolve o problema.
Pastor, como é que o senhor sabe? Senão já ter resolvido o seu, vaso. Já tinha resolvido o seu. Ele não contou para todo mundo. Ele chamou os 3 caras de oração. E disse assim, ó. Você é da turma da oração. Vamos orar junto. E Deus vai responder. Deus não respondeu? Respondeu. Deus mostrou. Então na hora da dificuldade, chama os 3 aí que ora. Você sabe que é de oração. E diz, ó. Estou com esse problema aqui. Vamos orar nesse sentido? Aí quando você entra em oração, Deus diz assim, opa, agora eu vou dar ordem aos meus anjos, em favor deles. Amém? A terceira característica, irmão, lembra que esses 3 homens ajudaram a Daniel a resolver um problema. Daniel vai ser muito abençoado. Veja comigo, Daniel capítulo 2, versículo 48. Daniel vai ser honrado. E a pessoa, a sábia, ela quer ser honrada e ela quer que aqueles que ajudaram ela também sejam honrados. Ou seja, eu vou crescer e eu quero que você cresça. O tolo é o seguinte, eu vou te usar como escada para que eu cresça. Não é assim que funciona? No mundo, pessoas querendo te usar como escada, no mundo é assim. E por isso que a gente tem que ter cuidado. Mas com Deus não. O sábio, ele diz assim, ó, vamos subir juntos. Daniel, ele vai ser honrado, porque foi revelado a ele. O rei Nabucodonosor vai honrar ele. Veja comigo, Daniel capítulo 2, versículo 48. Diz o seguinte: então o rei engrandeceu a quem? Daniel. E lhe deu muitos e grandes presentes e pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. Ele se tornou governador da Babilônia e ele se tornou chefão dos sábios. O cara foi lá para o top. O cara virou cabeça. Porque é assim com quem é fiel a Deus. Deus honra em terreno estranho. Deus honra em terra de inimigo. Porque Babilônia não era amigo, mas Deus vai honrar, irmão. Aprenda uma coisa, se você honrar Deus, Deus vai te honrar lá naquele trabalho, aonde ninguém glorifica a Deus, mas será obrigado a glorificar a Deus, porque Deus vai te honrar lá naquele lugar. Então nós temos que entender isso. Daniel, ele foi honrado, mas ele não se esqueceu dos seus amigos. A pior coisa que tem é que você abençoar alguém, ajudar alguém, e essa pessoa se tornar um ingrato na nossa vida, na sua vida. E o pior é com Deus. Tem gente que entra na igreja aqui quebrado, doente, problemas na casa, problemas na família, endividado. Aí Deus começa a abençoar, 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 abençoar. Ao invés dela vir honrar a obra, a casa de Deus, ela sai, ela vai embora. Famoso ingrato. Vira as costas para aquele que o abençoou. Ei, eu estou profetizando que esse ano você vai crescer muito, você vai prosperar muito. Mas não vire as costas para aquele que te abençoou, e não vire as costas para a casa que Deus te colocou. Aleluia, aleluia, oh glória. E Daniel, ele disse assim: eu quero crescer, mas eu quero que eles cresçam também. E eu tenho orado dizendo: Senhor, eu quero crescer, mas eu quero que cada obreiro aqui cresça. Eu quero que cada membro dessa igreja cresça. Eu quero que cada pessoa que entre por essas portas cresça. Essa é a minha oração. Eu cresço e você cresça. Que possamos crescer juntos em nome de Jesus. Aí no versículo 49: e pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia. A quem? Aí já mudou os nomes, são nomes babilônicos: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas Daniel estava às portas do rei. Ou seja, Daniel cresceu e disse assim: olha, eu tenho 3 amigos que quando a gente estava na pior, eles me ajudaram. Eu quero honrar eles também. Tem que ser assim, irmão. Não vire as costas para aquele que tem orado pela sua vida. Não vire as costas. Há pessoas que têm orado por você. Quando você for abençoado, clame a Deus para que eles sejam abençoados também. Amém? Mas aprenda uma coisa: quem quer crescer aqui, dá um glória. Aprenda uma coisa: quanto mais você crescer,
mais invejosos vão se levantar na sua vida. Eu vou repetir. Quanto mais você crescer, quanto mais você conquistar as coisas, mais invejosos vão se levantar na sua vida. Porque o crescimento, ele assanha o invejoso. Porque o invejoso não cresce, tem inveja de você que cresce. Daniel, ele começou a crescer. Os invejosos da Babilônia começaram a ter invejas de Daniel. E o invejoso, ele começa a perseguir, irmão. E se prepare, você vai crescer tanto. Eu já vou te avisar desde cedo, que os invejosos vão começar dentro da sua casa, no meio da sua família, no seu ciclo de amizade, entre os seus colegas. Porque você vai crescer. E ao invés das pessoas, o invejoso, ele não se alegra com a sua vitória. O invejoso não. Esse ano você vai conquistar carros, hein? Carro novo. Toma posse aí em nome de Jesus. Mas tem invejoso que vai dizer assim: é legal, mas eu não gostei da cor. Aí você tem que falar: ei, eu não comprei para tu, foi para mim. Eu que escolhi a cor. Mas tem gente que vai falar mal. Se você comprar uma casa, um apartamento, vão falar mal. Você vai crescer na empresa, vão falar mal de você. Puxa saco. É isso. Aquilo outro. Tudo inveja. Morre. Os invejosos, morra. Estou nem aí, irmão. Vamos crescer. E aprenda, quanto mais você crescer, mais vão perseguir você. Vão falar mal de você. Lembra, você estava no mundão, você estava aí perdidão, fazendo um monte de coisa errada. Aí você teve um encontro com Jesus, você deixou de fazer as coisas erradas, você anda bem. O que é que as pessoas dizem? Agora virou santo. Virou santa do pau oco. Santa Rona. Agora está aí. E isso é inveja. Porque você está com uma vida mudada e transformada. Pastor, eu devo me preocupar? Não, nem olha para trás. É igual eu preguei essa semana: Jericó, nunca mais. Jerusalém, eu estou chegando. Tem que ser assim, irmão. Temos que olhar para frente. Deixa os invejosos para trás. Mas seja fiel sempre ao Senhor. E os invejosos se levantaram contra Daniel e fizeram uma armadilha, fizeram uma cilada, fizeram um edito e disseram para o rei, durante o mês, ninguém pode orar a outro Deus, porque naquela época na Babilônia era uma bagunça, vários deuses. Aí o rei ficou empolgado e disse: maravilha, vão orar só por mim? Amém. Ou seja, na hora do aperto, eu quero falar sobre isso rapidamente. A quarta coisa, Daniel, na hora do aperto, não negou a sua fé. Não negou a fé. O que é o contrário de muito crente na igreja, que na hora do aperto faz de conta que não é nem mais crente. Pastor, se eu não negar minha fé, eu vou perder meu emprego. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Se você fizer errado e perder a comunhão com Deus, é melhor você perder o emprego do que a comunhão com Deus, irmão. Mas tem gente que está negando a fé. Vira crente 007. Agente secreto. Olha para alguém e diz assim: não é você não, não é vaso. Você não é agente 007 não, né? Porque tem gente que está cheio de agente 007 se escondendo, irmão. Negando a sua fé. Sabe? Não, Daniel negou não. E Daniel, ele tinha um quarto. E ele orava 3 vezes. Orava 6 da manhã, meio-dia, 6 da noite. Mas qual era a ordem? Ninguém ora. Mas Daniel disse assim: eu não vou obedecer a palavra do homem. Eu vou continuar servindo ao meu Senhor. E ele escancarou a janela. Ou seja, ele não negou a sua fé. Por isso que eu falo, tem crente 007 que nega a fé. Na hora do aperto, na hora da dificuldade, na hora do problema. Ele abriu as janelas e disse assim: eu não vou esconder quem eu sou. Tem gente que vem para a igreja, assim, antigamente os crentes vinham para a igreja com a Bíblia desse tamanho aqui, ó. E hoje? Começou a pegar a Bíblia desse tamanho.
Aí até agora tem a desculpa do celular, né? Porque o celular tem a minha Bíblia. Será? Tem gente que na família que não sabe que o outro é crente. Tem gente que no trabalho que não sabe que o outro é crente. Ah, eu não sabia que você era crente. Não é você não, não é vaso. Então Daniel, ele disse que nada, rapaz, vou negar minha fé coisa nenhuma. E ele orava. E sempre tem os fofoqueiros. Os fofoqueiros foram de ponta de pé. Colocaram a cabeça assim para fora, está Daniel lá orando. Aí foram entregar Daniel. Fofoqueiro, dedo duro. E qual era a sentença? Quem fizer isso vai para a cova dos... E aí vem a quinta característica de Daniel. Daniel confiava em Deus. Que confia em Deus, irmão, não fica com medo. Que confia em Deus não teme. Daniel confiava em Deus? Confiava. Daniel servia a Deus? Servia. Daniel foi para a cova dos leões? Foi. Deus permitiu. E por que Deus permitiu? Porque o milagre dentro da cova seria maior do que o de fora. Deus permite que você vá para a cova dos leões, irmão, porque o milagre lá dentro vai ser tremendo. E Daniel foi lançado na cova dos leões. Agora Daniel, ele é a comida. Os leões estão com fome. Então com fome, comida. Entendeu? Os bichinhos pensou o quê? Ó, bife. Daniel Buffer. Pensaram, oh glória, os leões estão tudo magrinho com fome. E antes de Daniel cair, chegasse no chão, eles já pegariam. Como é que o senhor sabe disso? Porque aqueles que entregaram Daniel vão ser jogados. E antes de chegar no chão, os leões vão pegar ele. Mas Daniel não. Porque Daniel foi para a cova dos leões, mas Deus ia livrar Daniel. Porque o servo de Deus é assim, irmão. O servo de Deus é assim. Deus até permite que você vá para a cova dos leões. Deus até permite que você vá para a fornalha de fogo, como foi os 3 amigos. Mas o anjo do Senhor, o Senhor estava dentro da fornalha. Então entenda uma coisa. Deus não vai te livrar da fornalha. Deus vai te livrar dentro da fornalha. Deus não vai te livrar da cova. Deus vai te livrar lá dentro da cova. Alguém está me entendendo aí? Aleluia. Oh, aleluia. E aí pegaram Daniel e jogaram lá dentro. O rei, que era amigo de Daniel, ficou tão triste. E o bichinho nem conseguiu dormir. Veja comigo o versículo 20 do capítulo 6. O rei, ele ficou tão preocupado que ele passou a noite toda acordado. Ai, Daniel, e Daniel. E ele ficou preocupado. E no dia seguinte, ele vem de ponta de pé achando que Daniel morreu. No versículo 20, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Eu acho que Daniel morreu. E falando o rei, disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. Olha o testemunho de Daniel, da boca do ímpio, irmão. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o acaso que o Deus a quem tu serve continuamente tem podido livrar-te dos leões? Ou seja, aquele homem tinha fé, mas não tinha fé. Era uma fé xing-ling. Porque ele diz, o Deus do Daniel é grande, mas será que o Deus do Daniel livrou Daniel? E tem um monte de crente assim, irmão. Xing-ling. Olha para o irmão e fala assim, não é você não, né, irmão? Você não é xing-ling não, né? Nós temos que despertar, entender. E aí, o rei chegou achando, acho que Daniel já era. Eu acredito, irmão, que Daniel estava dormindo. Porque quem confia, dorme. Olha para alguém e diz assim, quem confia, descansa. Quem não confia, fica igual o rei, para lá e para cá, perdido. E agora, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora. Eu acredito que não. Que Daniel dormiu. E eu acho que Daniel dormiu ali na juba do leão. Eu acho que ele chamou, vem cá, gatinho, vem cá, gatinho. O leão veio tranquilo, ele falou, agora eu vou dormir aqui. Porque quem confia descansa, irmão. Quem confia descansa.
Tem uma outra mensagem que eu vou pregar. Pedro estava dormindo na cadeia. Ele ia morrer no dia seguinte. Mas Pedro estava dormindo porque quem confia descansa. Quem confia descansa. Pastor Leão ia atacar Daniel? Ia. Vamos ver a resposta de Daniel? Versículo 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Quer dizer que os leões estavam de boca aberta para ir para cima de Daniel. E quando eles estavam de boca aberta para ir para cima de Daniel, o anjo do Senhor disse assim: calma, gatinhos, quieta. O anjo foi e fechou a boca dos leões. Os leões que andam sobre a sua vida aí, ó, rosnindo, ó, esse perigo, esse mal, esse problema, se prepare que hoje mesmo o Senhor já vai começar, ó, fechar a boca de um por um, de um por um, de um por um, de um por um. Só descansa, só descansa, só descansa. Aleluia, aleluia. Oh glória, oh glória. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano. Quem fechou a boca dos leões? O anjo. Enviado da parte de quem? Na vida de quem? Fiel. Se você for fiel, meu irmão, pode estar na boca, o leão pode vir para cima de você, Deus te guarda. Porque ele confiou em Deus. A sexta característica de Daniel, essa aqui a gente tem que aprender, porque a gente vai tomar um pau agora, viu, irmão? Chama-se perseverou em oração. Pastor, mas eu persevero. Será? Tem gente que começa uma campanha na segunda, terceira semana já parou de vir na igreja? Eu não recebi. Tem gente que é tonto, acha que é assim. Sabe por quê? Porque a nossa geração é a geração fast food. Tem gente que acha que o mundo espiritual é igual ao McDonald's. Já chega lá, 2 MC Donald aí, uma Coca-Cola e uma batatinha frita. Aí do outro lado já sai tudo pronto. Tem gente que acha que no mundo espiritual é assim, irmão. Não é assim não, vaso. No mundo espiritual as coisas é guerra, é batalha, é luta, é tempo. É por isso que tem muita gente na igreja que começa a orar e desiste. Precisa entender o mundo espiritual. O mundo espiritual você precisa compreender, irmão. Por isso tem gente apanhando feio, porque não entende o mundo espiritual. O mundo espiritual é batalha mesmo. Vamos ler? Capítulo 6, capítulo 10 agora. No capítulo 10, que é o texto que nós iniciamos a leitura, no versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas. Desde qual dia? Do primeiro dia. Irmão, tem no mundo espiritual, no primeiro dia que você ora, Deus já envia a resposta. Pastor, no primeiro dia. Pastor, mas não recebi ainda. É guerra. Ou você acha que Satanás vai dizer assim para os capirotos: sai da frente aí. Sai da frente aí, porque a bênção do crente vai passar. Tem gente que acha assim. Irmão, quanto maior a sua vitória, mais a guerra será. Ou mais poderosa a guerra será. Mais o poderoso inimigo será. Porque Deus enviou o anjo já vai com a resposta. No mundo espiritual, aqui, entre o céu e a terra, acontece muita coisa, irmão. É onde estão as batalhas espirituais. Quando o anjo está descendo, o inimigo se coloca na frente, dizendo assim: opa, aqui você não vai passar não. E aí fica aquela guerra. Por quê? O anjo foi enviado por Deus. Então ele não pode voltar. Segundo, o crente está orando na terra. E se o crente continua orando, o anjo não pode voltar. Mas o inimigo fica na frente atrapalhando.
E o inimigo é mais forte, muitas vezes, do que o próprio anjo. Por isso que ele não passa. Aí é a guerra. Então, é o seguinte, se o crente para de orar na terra, ele desligou no céu. Por isso que Jesus disse, ó, é só juntar o quebra-cabeça. O que você liga na terra, é ligado no céu. O que você desliga na terra, é desligado no céu. Se eu continuo orando, a batalha continua. O anjo não pode voltar. Mas se eu paro de orar, o anjo simplesmente dá as costas e vai embora. Porque ele vem por causa das minhas palavras. Se não tem mais palavras, o anjo não tem como mais agir, irmão. É por isso que você tem que começar a orar e ir até o fim. Pode levar 10 anos, 15 anos, 20 anos, 50 anos. Mas você tem que continuar orando. Mas o crente de hoje quer tudo rápido. Isaac era o filho da promessa. Há uma promessa poderosa na vida do Isaac, que de Isaac sairia a geração de Israel. Só que Isaac ficou 20 anos, quantos anos? Orando para que Rebeca engravidasse. 20. E ele era filho de Abraão. Agora, se o filho de Abraão, que era a promessa, o Isaac, orou 20 anos, imagine eu e você, irmão. Imagine eu e você. É só fazer o comparativo. Entende? E nós temos que orar continuamente. Aí você tem que entender o mundo espiritual. Aí você está orando na terra, o anjo não pode voltar. Aí o próprio anjo disse uma coisa. Veja comigo, o versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. Quantos dias Daniel orou? 21 dias. Quantos dias o anjo está aqui, o príncipe da Pérsia, um capiroto poderoso está na frente do anjo? 21 dias. Só que o anjo não podia voltar. E o anjo não podia passar. Aí vem a ajuda do céu. Por quê? Porque está escrito aqui, ó. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para a... Aí, meu amigo, desce Miguel. Miguel é arcanjo. Eu acredito que Miguel já desceu dando uma voadora no capiroto. Já desceu com a espada virada no giraia. Para abrir caminho. Porque agora é um arcanjo, irmão. E aí por isso que passou. É guerra, irmão. É guerra. Anjo é mensageiro. Arcanjo é guerreiro. E deixa eu falar uma coisa para você. Se você continuar orando na terra, se o anjo não passar, Deus manda um arcanjo. Se o arcanjo não passar, Deus manda um querubim. Se o querubim não passar, Deus manda um serafim. Se o serafim não passar, o Todo-Poderoso se levanta do trono, desce com poder e glória, mas ele traz a bênção na vida daquele que é fiel e persevera até o fim. Aleluia! Então não pare de orar. E Daniel foi honrado. Daniel foi abençoado. Amém? E durante mais de 70 anos, Daniel prosperou em uma terra que ninguém prosperaria. A Bíblia diz, em Daniel 6, no 28, que ele prosperou em 3 reinados. No reinado de Nabucodonosor, no reinado de Dario e do Persa. Por que ele prosperou, irmão? Em uma terra estranha, porque ele tinha uma aliança com... Se você tiver uma aliança com Deus, irmãos, esse ano faz uma aliança com Deus, de estar mais em oração, de estar mais na casa dele. Tem gente, vou falar, irmão, que é Santa Ceia, vou falar, que você vai ter que me perdoar. Tem gente que só vem no domingo de Santa Ceia e quer vitória. Você está de brincadeira, hein? Só vem na Santa Ceia e quer vitória. Ou é o crente domingueiro? Nossa, que silêncio. Faz um propósito de estar mais na casa de Deus, irmão. Para que Deus venha honrar a sua vida. Quanto mais você estiver na presença de Deus, mais Deus vai te honrar. Quanto mais você tiver uma vida de oração, mais o poder de Deus vai se manifestar. Aprenda uma coisa: pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Essa é a matemática do céu.
E quando você se coloca na posição como Daniel se colocou, não vai ter nada e ninguém que vai impedir o agir de Deus na sua vida. Da mesma maneira que Deus abençoou Daniel, assim será na sua vida, para a glória do Senhor. Amém?